Hoje o vídeo tá diferente. Eu vim dar um relato pessoal sobre como eu cheguei até aqui nessa profissão, toda a minha trajetória, como isso se conecta com o que eu acredito em como os ambientes podem de fato moldar a vida das pessoas. Talvez você se identifique, talvez você entenda melhor como tudo isso fez sentido para eu chegar até aqui. Bom, eu nasci aqui em São Paulo, dia 10 de setembro de 95, às 7h30 da noite. Por que isso é importante? Porque eu tenho toda uma relação com a astrologia. Minha mãe é astróloga atualmente, reikiana, enfim, eu sempre acreditei nessa questão de energias e tal, então sou virginiana, com um ascendente lua em Áries, então assim, até nem me identifico tanto com o meu signo em si, falam que virginiano é assim, muito certinho, muito metódico, eu até sou com algumas coisas, mas o sangue ferve ali na parte da ariana que eu tenho. Meu pai é metalúrgico, minha mãe professora, minha avó foi professora também, então eu venho aí de uma família mais humilde, mas assim, nunca me faltou nada, sempre tive de tudo, dentro das possibilidades dos meus pais, mas nunca senti falta de nada. Meus pais se separaram, eu era novinha ali, eu tinha uns 6 anos. Desde então, eu me mudei muito de casa. Minha mãe acabou sempre ali morando de aluguel, então os contratos giravam em torno de 1, 2 anos. E aí, por algum motivo ou outro, a casa, o bairro, enfim, a gente se mudava. E pra mim, isso era incrível, porque eu sempre tinha uma nova possibilidade de mudar meu quarto. Minha mãe me dava essa autonomia de escolher onde ia ficar minha cama, meu guarda-roupa, minha mesa, como eu ia decorar isso. E nessa trajetória aí de infância, adolescência, eu sempre quis ser muito autêntica, diferente e expressar como eu me sentia no ambiente. Então, na mudança de casa, trocavam os cartazes da parede, trocavam as escolhas de roupa de cama, as bonecas depois foram trocadas por fotografia. Eu também sempre fui muito ligada a artes, então eu lembro que eu pedia de Natal caixas de lápis de cor da Faber-Castell. E o auge para mim foi ganhar uma de 48 cores aquarelável, porque eu amava desenhar. E dentro dessas questões artísticas, eu também sempre fui muito independente. Então, eu já imaginava como ia ser a minha casa, como ia ser meu apartamento, que eu ia morar sozinha. Eu tinha uma agenda da Barbie que eu cortava e colava. Na época tinha essas lojas Casas Bahia, Marabras, enfim, eles davam folhetinhos com os móveis. E eu lembro de cortar esses móveis e montar nessa agendinha da Barbie, colando por ambiente, o que eu hoje chamo de mood board, né? Que a gente faz com os clientes até hoje para entender ali tudo que a gente consegue fazer dentro do apartamento, as escolhas, enfim. E eu já fazia isso. Eu sempre tive essa vontade de me expressar e eu conseguia fazer isso ali através do ambiente, não só do ambiente. Eu fui crescendo, eu fui pegando gosto tanto por artes, fiz aula de pintura em tela, gostava muito. Depois fui fazer fotografia, amei fazer fotografia. Fiz até alguns trabalhos em festas infantis. Depois peguei gosto por maquiagem. Fui pro lado da maquiagem artística, trabalhei um pouco com isso também. Inclusive, meu iniciozinho ali na rede social foi maquiando, que foi ali bem na pandemia, a gente ficou meio que sem muito o que fazer, né? Eu tava trabalhando ainda no escritório, tinha acabado de sair da faculdade, mas voltando aí um pouco pra eu chegar na faculdade, né? Eu nunca tinha pensado, apesar de todas essas experiências, em ser arquiteta de fato. Eu era muito comunicativa, eu pensava muito em fazer jornalismo, porque eu gostava, né, de falar bastante, de conversar com as pessoas. E depois, ali na parte do ensino médio, eu fiz um técnico de comunicação visual. E aí, nossa, me apaixonei principalmente pelo significado das coisas. Então, assim, a gente aprendeu em relação a cartela de cores, mas a intencionalidade nas criações era o que me atraía muito. Então, a gente fazer persona, a gente criar história, criar um enredo, todo storytelling. Cara, aquilo ali me pegou muito. Só que quando de fato eu fui escolher meu curso, fiquei pensando muito o que eu ia seguir ali, porque eu acho que é muito pesado até pra quando a gente tem ali 17, 18 anos, ter a responsabilidade de escolher o que vai fazer da vida. Não que isso seja relevante, porque a gente pode começar a não gostar, trocar, enfim, mas pra mim
era algo que eu ia fazer ali pro resto da vida. E aí a gente pensa, claro, em relação a valores, será que eu consegui emprego, será que a área tá boa e tal, e aí pesquisando muito, eu caí de paraquedas numa aula de maquetaria de arquitetura de uma amiga minha que me convidou, e eu falei, poxa, aqui também a gente tem coisas que a gente faz aqui manualmente. Eu vou tentar fazer arquitetura, eu vou ver se eu gosto e tal, entender. Coloquei na minha cabeça que eu queria Mackenzie, que é uma faculdade aqui em São Paulo, particular. A gente sempre visita, né? Quando a gente tá nessa época, algumas faculdades eu me apaixonei, o campus era incrível, grande e tal, mas uma faculdade particular. E eu falei, mãe, eu vou tentar fazer lá um dos cursos mais difíceis, assim, mais concorridos. Aí a minha mãe falou, olha, a gente não tem dinheiro para arcar com essa mensalidade, era uma mensalidade super alta, fora da realidade da minha família. Só que eu sou teimosa, sabe? Você lembra do questão do Ariana ali? Eu sou teimosa, e aí eu estudei, eu passei no vestibular. A gente parou para entender como que a gente ia conseguir fazer disso algo possível, né? Eu ingressar na faculdade e eu de fato fazer a faculdade. Na época minha mãe tinha ganhado um valor de uma venda de um imóvel que veio de uma herança, e aí a gente conseguiu um valor para eu comprar os materiais, que também eram super caros. Só que a mensalidade, de fato, eu não conseguia. E aí eu entrei dentro de um programa, dentro da faculdade de bolsa, filantrópica, então provando mesmo que eu não tinha condições, mas assinando ali que eu ia ter o comprometimento em relação à presença, em relação a notas, e aí eu consegui de fato ingressar na faculdade e cursar os 5 anos de arquitetura ali no Mackenzie. O meu período dentro dessa universidade, vou falar para vocês que a adaptação foi muito difícil, não só por conta de ser um curso que exige muito, que é muito pesado, que a gente vem ali de uma realidade de um ensino médio. Eu, no caso, estudei sempre em escola pública, muito mais tranquilo, tanto por conta da diferença de classe social que eu me vi, e eu acabei me fechando um pouco até. Não consegui criar tantas relações assim durante a faculdade, foi um período mais difícil. A minha família me ajudou bastante, eu consegui essa vaga na faculdade num período à tarde, então eu não tive muita flexibilidade de horário em relação a trabalhar. Eu só consegui, de fato, um estágio quando eu finalizei ali a faculdade e um professor meu do TFG me chamou para trabalhar, para ajudar lá no escritório dele, e aí já veio a pandemia. Dentro da pandemia, eu trabalhei à distância nesse escritório, mas eu sentia que eu não estava aprendendo o suficiente pela distância, eu não sabia muito bem. Eu tenho a opinião que até hoje a faculdade ela é pouco prática, né? A gente aprende ali muita coisa, mas quem trabalha com isso no dia a dia, em relação principalmente a interiores, que é o que eu trabalho hoje, não tem muita bagagem. Então eu usei ali o período da pandemia para me profissionalizar de alguma forma sozinha. Então eu fui atrás de curso de empreendedorismo na arquitetura, saber como cobrar, saber como conversar com o cliente, entender mais sobre as técnicas que eu usaria para os ambientes. E o porquê que eu me apaixonei tanto por arquitetura, mesmo sem saber que eu tinha essa relação antes. Porque eu vi a relação que isso tinha feito no dia a dia na vida das pessoas. Então, desde quando você sai de casa até você pegar o transporte ou o seu carro, ir para o trabalho, lá no trabalho, todo esse caminho, todos os ambientes que você percorre é arquitetura. Está influenciando a tua vida, seja na tua casa, no trabalho, na rua. Tem um programa, tem um planejamento ou a falta de planejamento e tudo isso influencia. Então isso para mim explodiu e eu falei assim, cara, eu vou fazer parte da vida das pessoas de alguma forma e influenciar isso de uma maneira positiva. E aí isso, todos os estudos que eu fiz posterior a isso foi sempre com essa intencionalidade de fazer o melhor, de agregar na qualidade de vida das pessoas através dos espaços. E lembra aquilo que eu falei em relação à comunicação visual que eu tinha feito? Eu consegui trazer isso para a arquitetura de uma forma de conectar o cliente, de conectar a pessoa à casa dela contando uma história. Então, eu entendi olhando para minha história que tudo no final fez sentido. E é isso, gente, esse caminho aí de encontrar o meu jeito de trabalhar dentro da arquitetura, as minhas relações, foi mesmo tendo esse autoconhecimento, olhando para minha história, para minha trajetória e entendendo que o diferencial tá em você, é ser você mesmo. Eu senti que eu precisava compartilhar isso com vocês,
Acho que é importante para mim também olhar para tudo isso, para toda essa minha história com mais carinho. Se você se identificou com alguma coisa, se você também tem uma história, questão de carreira, de escolhas, enfim, compartilha aqui comigo, eu vou adorar saber. E me siga nas redes sociais, eu tô sempre falando sobre decoração, reforma. E até o próximo vídeo.